pipocando bastante na rede social, no jornalismo em geral, na mídia alternativa e por aí vai, e os questionamentos, né, com relação a essa partida do São Paulo contra o Botafogo, alguns entendendo que foi extremamente adequada a postura dos jogadores, apesar das dificuldades enfrentadas durante o jogo, alguns criticando a postura do jogador do São Paulo enquanto vestir a camisa do São Paulo. É muito legal isso, né? E cada um, meus irmãos, vê de uma maneira, né? O mínimo que a gente tem a fazer, logicamente, é respeitar as opiniões e tentar entender um pouco também, somado àquilo que a gente viu, esse cenário, né? Eu acho muito positivo isso. Eu não acho nem que a gente deva ficar encantado pelo resultado, porque o resultado, na verdade, ele não disse o que foi a partida, né? Nesse ponto, talvez muito mais gente concorde do que discorde. O resultado, pelo menos o que se apresentou em campo era para ser outro. Ok, o C na história não acabou acontecendo. Mas isso, de alguma maneira, também é um aviso para a gente para o próximo jogo, né? Então vamos lá. Se o comportamento for igual, se a organização, entre aspas, do time for igual, e se o comportamento do Botafogo for metade do que foi lá, eles ganham da gente. Essa é a questão, né? Eu digo numa possibilidade, né? Numa avaliação de possibilidade, é claro. Então, assim, é muito importante esse tipo de coisa. Achei muito legal alguns comentários que eu vi, por exemplo, decepcionado em boa parte com a postura do jogador do São Paulo, com a própria postura do time. Se faz parte do pacote, vamos começar a fazer cera já desde o começo, né? Vamos segurar mais a bola possível, porque faz parte desse cenário. A gente sabe como funciona o futebol, né? Por outro lado também, é que a gente vê a camisa do São Paulo no campo e a gente já, né? A gente já faz aquela dimensão de camisa do São Paulo dentro de campo. Aquela dimensão de comportamento de jogador que a gente aprendeu a ver há décadas atrás, né? Ou seja, o São Paulo era o mesmo São Paulo em qualquer lugar que ele ia, né? Eu digo em termos de conduta, em termos de determinação, de personalidade. Então, enfim, quando a gente pega esse pacote todo, a gente entrega na mão do treinador, porque é uma coisa do treinador, sabe, gente? É uma coisa, eu imagino que seja um universo muito restrito do treinador. O treinador que vai ter que fazer esses caras jogarem bola. Por exemplo, gente, você pega ontem que assistir o jogo do Flamengo Penharol, você pega um time de milhões contra um time de 1 milhão, né? Que é o time do Penharol, de repente. E assim, cara, você não vê, tudo bem, o Flamengo apertou, o Flamengo foi pra cima e tal, mas às vezes me parecia que o Penharol tava mais perto de fazer o segundo gol do que o Flamengo fazer o primeiro. Então assim, isso também é a cara do treinador, né? Porque se você tem um time desse, cara, o teu futebol tem que ser completamente diferente. E o Zubeldia, eu quero acreditar, tem a ideia e a dimensão que tem os jogadores do São Paulo. E diante disso, vai tentar extrair o melhor possível. É o que a gente espera, né, gente? Eu sei que ele andou sendo criticado aí, eu mesmo critiquei por algumas questões, por alguns funcionamentos, como foi elogiado por outros questionamentos e outras questões, por outros funcionamentos e outras questões, né? Então, assim, é nesse cenário todo que o Zubeldia vai traçando o caminho do São Paulo na temporada. Um caminho que coloca o São Paulo lá no G6 do Campeonato Brasileiro, um caminho que mantém o São Paulo com esperanças muito concretas de passar a próxima fase da Libertadores, né? Um caminho que ficou aí, infelizmente, na metade, né? Ficou para trás, que foi o caminho da Copa do Brasil. Pacote que faz parte da vida de todo São Paulino nesse momento, que está acendendo vela para quarta-feira chegar logo. Lembrando que tem o Internacional no domingo à noite. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. É o que eu falei, é bem gostoso essa troca de ideias. Eu, logicamente, acompanho aí vários. Muito mais a mídia alternativa do que propriamente o jornalismo em geral, mas acompanho também, é claro, para ver as opiniões, para escutar tudo a respeito, né? É importante a gente ter essa ideia e somar essa ideia toda com aquilo que a gente pensa. Eu imagino que seja um pacote ideal. Mandar aí meus sentimentos, né? A perda da vossa mãe, né, presidente Casares. Realmente a gente vive tempos de perder mães, de perder pais, né? A nossa idade vai avançando
e na lei natural da vida, né? Quando obviamente não existem outros atropelos, né? A gente vai perdendo nossos pais, o meu papai também já foi embora, vai perdendo as nossas mães, a dona Lucy, graças a Deus, está lá fortuna ainda, né? Mas a nossa solidariedade e o nosso sentimento ao presidente Casares pela perda da senhora sua mãe. Meus irmãos, o que a gente imagina agora? Porque é o seguinte, ó, a gente viu um formato na primeira partida. O que a gente imagina para a segunda partida? Legal isso, né? Esse exercício. Eu fico imaginando o português lá o português do Botafogo tentando decifrar a cabeça de Zubeldia nesse momento. O que Zubeldia vai fazer? Não, o que Zubeldia irá fazer na partida da quarta-feira? Ele deve estar pensando dessa maneira, né? E aí, gente, o Zubeldia tem na mão dele um arsenal muito interessante, né? Primeiro, saber aproveitar o fator casa, que nem sempre o São Paulo sabe. O São Paulo não soube aproveitar esse ano o fator casa contra o Novo Horizontino, nós fomos eliminados no Campeonato Paulista. O São Paulo não soube aproveitar o fator casa nesse ano. Na eliminação para o Atlético Mineiro, o São Paulo não fez um gol aqui em casa e perdeu em casa no último minuto de jogo. O último minuto é a maneira de falar, né? Então assim, o São Paulo não tem sabido aproveitar em momentos decisivos o fator casa. Isso não é de hoje, tá, gente? Isso não é de hoje. Nós não aproveitamos, por exemplo, o ano passado, quando a gente perdeu para a LDU do Zubeldia uma vaga na Sul-Americana, vocês devem lembrar, logicamente, quando o São Paulo, com um jogador a mais, não conseguiu fazer um gol a mais para eliminar a LDU do Zubeldia e seguir na competição. E aí nos pênaltis a gente acabou fora. Então assim, o fator casa não tem sido decisivo para o São Paulo. Essa é a questão. Mas o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil há um ano atrás dentro de casa. Sim, só que o São Paulo ganhou no Maracanã. O fator Maracanã foi mais pesado, né? Uma vitória contra o Flamengo no Maracanã. Então assim, como é que o Zubeldia vai trabalhar isso com os seus jogadores? Né? 65 mil pessoas no Morumbi, 70 mil pessoas no Morumbi na quarta-feira. Obviamente, grande parte da torcida São Paulina, 90% da torcida São Paulina, né? Festa, pressão, aquela coisa toda. E o jogador, né? Então assim, existe todo um lado emocional do jogador para ser trabalhado. E nós necessitamos muito, né? Nós necessitamos desse jogo, na verdade, do máximo do jogador. Até porque eles devem descansar agora no final de semana. Ele deve pôr um time, como fez lá em Belo Horizonte, ele deve pôr um time alternativo. E, portanto, é muito importante que o São Paulo saiba, que os jogadores saibam do tamanho exato que tem cada um, né? O São Paulo que tem em Lucas o seu grande nome, mas que não tem entregado 10% do potencial que tem. E de novo, eu não vou ficar falando de posição, de coisa, porque para mim um jogador do tamanho do Lucas, ele tem que jogar em qualquer lugar. Mas tudo bem, é uma opinião só minha. A gente sabe que tem jogador ali dentro que está devendo. Arboleda está entregando tudo, eu estou entregando no termo de eficiência. Alan Franco está entregando tudo. O Luiz Gustavo vinha entregando, não jogou bem contra o Botafogo, mas é um jogador que a gente sabe que pela experiência e pelo tamanho é muito importante nesse momento do São Paulo. E o Lucas, como eu falei, a gente espera muito mais do Lucas do que o Lucas tem entregue. São jogadores, né, que, aliado à raça, vontade e determinação do Caleri, que perdeu um gol incrível na quarta-feira, vão ser fundamentais nesse processo de fazer o São Paulo classificar, né? Então assim, vocês imaginam o quê? Um trabalho de organização tática muito bem feito. É 3-5-2, é 4-3-3, é 3-4-3, não sei o que ele vem. Eu acho que ele não vem com 3 zagueiros, ok? Primeira coisa. Segunda, até porque ele teve problemas seríssimos por causa do 3 zagueiros. Não foram os 3 zagueiros que empataram o jogo, senhores. Foi a incompetência dos jogadores do Botafogo, para deixar muito claro, diante da circunstância da partida. Aliado tudo isso ao fator emocional e a tudo aquilo que cada jogador do São Paulo tem a obrigação de entregar para a sua coletividade.
Não tenho dúvida que eles estão trabalhando nesse sentido. O grande questionamento é: vão entregar tudo isso na quarta? Pergunta para os irmãos aí também responderem, colocar suas opiniões. E agradecendo desde já a parceria, a amizade. Se puder se inscrever no canal, quem não tiver inscrito, a gente agradece. Se puder convidar um São Paulino a se inscrever, também estamos pertinho dos 30k. Tá bom, gente? É isso daí. Grande sexta-feira a todos. Fiquem com Deus. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto.